Bom dia, vamos começar com mais um episódio de Pode Ser com Qualidade e o tema de hoje é assertividade. Eu fiquei numa dúvida, né, pensando aqui, né, essa questão da assertividade. É necessário que a gente sempre seja necessário? Assim, sempre seja assertivo, perdão do trocadilho aqui, mas é necessário ser sempre assertivo em todas as situações? Normalmente, sim, em quase todas as situações, exceto quando não compensa, por exemplo, ou quando não é adequado. Por exemplo, se você está ali numa situação que você está sendo assaltado, sabe, você não vai ficar ali negociando com o assaltante, você rende, ó, tá aqui, leva e tal. Então você está sendo passivo ali naquela situação, mas que, naquele momento, o padrão passivo é o padrão ideal. É o assertivo ali naquela situação é ser passivo, digamos assim. Da mesma forma que tem situações que você precisa ser um pouco mais agressiva para se defender ali, às vezes está numa situação de risco iminente, ou você está ali disputando alguma coisa, sei lá, você está jogando futebol. Você precisa ser um pouco mais agressivo para você conseguir melhorar o teu desempenho. Então tem situações que ser assertivo é ser passivo, e ser assertivo é ser um pouco mais agressivo. Mas tirando essas situações mais específicas, na maior parte das outras situações, o ideal é um padrão de comportamento mais assertivo mesmo. Eu estava aqui te ouvindo e começa a vir um monte de perguntas, né? Então, quando você estava falando, eu fiquei imaginando assim, né, que o passivo é aquela pessoa que é tida mais como inofensiva, né, que não atrapalha ninguém. O agressivo é aquele que já está todo mundo sabendo que ele é agressivo, então já vai com mais cautela. Então é como se eles fossem mais transparentes de certo modo. E eu fiquei pensando muito no limiar do passivo-agressivo em ser manipulador ou acabar sendo narcisista. Eu queria saber se existe mesmo essa correlação. A gente pode dizer que o narcisista costuma ser passivo-agressivo, ou se não, ou se é sempre narcisista ou não também. Não sei se eu consegui colocar, mas me veio essa questão também agora. Interessante, né, porque aí a gente já entra num outro tema, talvez por um próximo podcast, porque falando sobre o narcisismo, que é um tema complexo, o narcisista ele meio que circula entre esses padrões de comportamentos todos, né? Muitas vezes ele é muito agressivo, outras vezes ele é muito passivo-agressivo, outras vezes ele é passivo para manipular ali a situação. Mas é interessante perceber que em diferentes padrões de personalidade, quando a gente está falando sobre transtornos psicológicos, essa questão dos padrões de comportamentos, passivo-agressivo, assertivo, vão aparecer ali de alguma forma. Muito interessante isso. Mas sim, falando da questão do narcisismo, é muito comum esse padrão mais agressivo ou passivo-agressivo nas relações com as pessoas. Eu queria saber se é algo que a gente consegue desenvolver um padrão assertivo, né? Eu queria entender, né? A gente está conversando aqui sobre a assertividade e eu queria saber, assim, uma vez que você traz que é um comportamento que pode ser aprendido, né? Como que a gente desenvolve isso? Pô, Fabinho, interessantíssima essa pergunta, porque uma das coisas que a gente faz no atendimento clínico é, que a pessoa aprenda e desenvolva um padrão de comportamento mais assertivo. Existem várias técnicas para isso, né? Você conseguir exercer os seus direitos. Uma das técnicas, por exemplo, é o que a gente chama de sondando, né? Você ouvir mais, prestar mais atenção ali no outro, na situação, que é algo difícil hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo quer falar. A maior parte das pessoas estão com muita dificuldade em escutar o outro. Quando a hora de escutar, as pessoas já pegam o celular, começam a olhar para o lado e tal, todo mundo está esperando a sua vez de falar no processo de comunicação. Então, uma das técnicas é essa, é prestar mais atenção, é sondar, é perguntar mais ali durante a interação. É, uma outra técnica, por exemplo, que a gente chama de disco quebrado, né? A pessoa, você fala alguma coisa que você quer e a pessoa
vai tentar ir ali de novo para a posição dela e você fica ali insistindo, repetindo, até a pessoa começar a te ouvir e se abrir para negociar aquele ponto que você quer. Então é interessante que existem várias técnicas. E eu falei agora há pouco que uma das estratégias é você se aproximar de pessoas mais assertivas, conviver com pessoas mais assertivas, aí você também vai aprender um padrão de comportamento mais assertivo. E as outras estratégias passam muito por treinos de habilidade social, tá? Que a gente são algumas dessas técnicas que eu falei aqui agora, mas essa consciência, essa atenção em relação aos padrões de comportamentos. E depois a gente pode até deixar indicação de leitura, tá? No final do vídeo, tem uma indicação de leitura muito boa para as pessoas entrarem nesse tema, se inteirarem um pouquinho e começarem a aprender e desenvolver um pouco mais sobre padrão de comportamento mais assertivo. Delmiro, me parece que realmente é uma temática muito importante, muito interessante, né? Porque também pensando na realidade clínica, tem vindo bastante falas e bastante reflexões a respeito do que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Nós estamos numa realidade em que estamos vivendo muitas polaridades, ou seja, temos opiniões muito diferentes um dos outros, e que às vezes isso acaba gerando conflito. Na questão da pandemia, né, que eu estou trazendo, por exemplo, muitos estão trazendo o arrependimento de ter brigado com familiares, por exemplo, por questão política, e que hoje já estão pensando numa nova forma de reaproximar desses familiares para manter a conexão, porque apesar da opinião diferente, ainda tem o carinho, ainda tem boas lembranças, ainda existem trocas que merecem e podem ser desfrutadas. Sim, Dani, muito interessante trazer essa questão, porque nesse período da pandemia, as pessoas se isolaram bastante. E até hoje a gente sente o efeito disso, né? Sim. As pessoas meio que perderam essa habilidade de interagir, de socializar. Entraram muito nas redes sociais e muitas pessoas meio que vivem ali na rede social de certa forma. E a rede social ela propicia isso, né? Ela cria vários nichos. Você só recebe conteúdo que você tem afinidade, você pode bloquear aquilo que você não quer. Então você cria um mundo ali paralelo, um mundo à parte, o que depois dificulta a interação real ali com as pessoas no dia a dia. É muito comum, nossa, como assim? Fulano pensa isso, e é normal, sim, as pessoas têm opiniões diferentes. Então, a gente precisa ter muito cuidado e atenção em relação a isso, até para essa questão do bom uso da rede social, da assertividade ali no uso da rede social, tanto pelo tempo de uso da rede, como da forma como isso acontece. Até sobre isso a gente pode trazer essa questão de ser assertivo. Hoje em dia se fala muito, né, de sei lá, não pode falar sobre política, não pode falar sobre religião, e porque vai ter conflito. Não, pelo contrário, esses temas são temas importantíssimos do ponto de vista social. As pessoas precisam aprender a comunicar de forma assertiva seus pensamentos, seus sentimentos nessas interações. E dá para ser aprendido, dá para ser desenvolvido. Essa é a boa parte. E a gente só faz isso quando a gente fala sobre o assunto. Se você não fala sobre o assunto, é um assunto tabu. E o assunto só deixa de ser tabu quando você coloca ali na família, você conversa com os amigos, e a partir disso acontece a construção de pensamentos e valores. Eu fiquei pensando aqui, né, nós entramos num tema de redes sociais, né, e a assertividade, né, às vezes a gente precisa aplicar também, pensar em como nós vamos aplicar ela quando a gente vai lá ver um vídeo, né, ali num lugar e aí alguém colocou um vídeo de uma situação de um pai com uma criança, aí vai alguém lá embaixo, né, de uma situação talvez aí pensando nos tipos de assertividade, né, às vezes as pessoas vão lá de uma forma mais agressiva, né, ou passiva-agressiva, dizendo assim, olha, estou vendo aqui que você não cuidou direito dessa criança, né? E assim, ela viu um pedacinho de um vídeo. Então as pessoas se sentem ali, né, aptas a dizer o que, que elas estão pensando, do que elas estão sentindo diante de uma pequena imagem. E aí elas acabam às vezes usando de uma fala, né, mais
assertiva, aliás, nada assertiva, né, num sentido mais agressivo mesmo, um passivo-agressivo, né, e eu acho que é bacana quando a gente vai falar sobre essa questão do assertividade, que a gente também precisa colocar isso nas redes sociais, né, porque ali parece que todo mundo fala o que pensa, né, e sente o que sente e põe ali, né. Você percebe isso também ali nas redes sociais? Sim, Fabi, percebo, é muito claro isso, né? Porque as redes sociais são trechos, e a partir desses trechos, meio que você cria a realidade que você quiser. Por isso que esse bom uso, esse uso mais atento da rede social é necessário. A gente até podia fazer uma conversa aqui um dia para trazer esse assunto e falar sobre isso com uma abordagem, um olhar mais clínico, inclusive. Eu percebo isso muito necessário. Porque a vida não é isso, a vida não são trechos, a vida é o todo. Sabe, e por isso que é importante falar sobre assertividade quando a gente está falando sobre as redes sociais. Até porque as pessoas hoje em dia vivem muito a partir das redes sociais. Muitas coisas acontecem a partir das redes sociais, negócios, interações, relacionamentos de todos os tipos. Então é necessário a gente construir esse padrão de comportamento mais assertivo nas redes. Porque lembra, assertividade é um padrão de comportamento. A gente está falando sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre comportamentos. E quando você constrói um padrão de comportamento assertivo, nessa comunidade tão grande, com certeza a coisa funciona muito melhor. A gente para de ver os trechos ali, e vê a coisa como um todo. E isso passa por essa questão da empatia, né? De você tentar parar, entender, perguntar, ao invés de simplesmente reagir. É aquilo que eu falei no começo, que é muito interessante, porque nesse processo de comunicação, muitas vezes, ele é muito mais tomado pela emoção do que pelo objetivo final ali da pessoa no processo de comunicação. Muitas vezes a pessoa se perde nesse processo. Você está ali com o teu esposo ou a tua esposa, e às vezes você quer receber um pouco mais de carinho, atenção, por exemplo, mas dependendo da forma como você está se sentindo emocionalmente, você pode colocar isso de uma forma que mais atrapalha do que ajuda. Aí você não consegue o que você quer, e muitas vezes vira uma discussão, vira um problema, sendo que não é aquilo que você queria. Você só queria um bom momento, você queria receber mais atenção, mais carinho ali do teu companheiro ou da tua companheira. Acho que no final das contas, né, é muito importante nós estarmos no momento presente, vivendo o aqui e agora, mas, né, em tudo isso a gente percebe que é importante pensar ali na frente também, né. O que que o nosso comportamento no hoje vai gerar ali na frente. Então o passivo, como a gente tinha falado anteriormente, vai engolindo, o que que pode acontecer depois? Ou o agressivo, depois de tantas agressões, o que que vai acontecer com ele no final das contas? E não só para si mesmo, mas para quem está ao redor. E acho que a gente estava até já falando anteriormente, a gente já estava falando sobre isso, que a Fabi estava contando, do senso de comunidade que tem no condomínio dela, né. Então como que é legal quando um pensa no outro e todos juntos formam algo tão bonito no coletivo, né. Sim, Dani, concordo totalmente com isso. É exatamente por isso que essa atenção mais consciente, mais atenta é necessária. E enquanto você falava, eu fiquei pensando no seguinte aqui, talvez eu tenha deixado de falar, isso é importante. Como às vezes, por detrás desses padrões de comportamentos, estão transtornos mentais, transtornos psicológicos sérios, que precisam ser observados com atenção. Às vezes a gente está falando de casos de depressão, às vezes a gente está falando de casos de transtorno por uso de substâncias, por exemplo, que vão afetando e alterando o padrão de comportamento das pessoas. Por isso, é aquela máxima sempre, né? Se você perceber que a coisa está muito fora do controle, procure ajuda, entende? Procure um profissional, procure um psicólogo, procure alguém de tua confiança para falar sobre o assunto, porque muitas vezes o que você está sentindo que não está legal, mas que você está em dúvida e tal, pode ser um problema. Eu costumo falar que a gente tem um mecanismo muito evoluído, que é uma vantagem única da espécie humana, que são as nossas emoções. As nossas emoções sempre falam pra gente se a situação tá boa ou não, se tá fazendo sentido ou não. O problema é que as pessoas muitas vezes vão ignorando esse sensor.
a informação que esse sensor está transmitindo. Aí chega uma hora que ele para de funcionar. Se você não usa, o cérebro entende que, então você não quer, não tá, então eu vou parar de emitir isso. E aí vira angústia, vira depressão, vira crise de pânico e viram outros problemas e transtornos psicológicos. Então preste atenção àquilo que você está pensando, àquilo que você está sentindo, e busque ajuda se você perceber que está fora do controle ali, do que você consegue suportar. Então, no final das contas, a gente pode entender que buscar ajuda também é ser assertivo. É o primeiro passo da assertividade, certo? E aí, para encerrar, nós vamos fazer um bate-bola rapidinho. Eu falo uma palavra e vocês respondem com a primeira palavra que vier à mente de vocês, tá bom? Então, a gente começa com assertividade, Necessário. Todos precisamos. agressividade, Na medida. Se necessário, use com cuidado. passividade, Nem sempre é muito bom. Não compensa. rede social, Saber usar. Pode ser melhor utilizada. e pode ser Necessário. Com assertividade.